Sejam bem-vindos, meus comunicadores e minhas comunicadoras, a mais um episódio do nosso Comunica Cast. Hoje eu trouxe uma temática muito especial, que é tema de discussão de muitas pessoas. Vocês estão animados para saber qual é? Ciência e espiritualidade. Então, hoje trouxe uma convidada incrível que domina este tema, Bruna Boff. Ela que é perita criminal pela Polícia de Santa Catarina, também professora, guia e healer da Escola Moderna de Mistérios. E hoje ela vai comentar aqui com a gente mais sobre a temática de ciência e espiritualidade. Então recebam comigo, com uma salva de palmas aí da sua casa, Bruna! E se sintam em casa, à vontade, o podcast é de vocês. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, Duda. É uma honra tê-la aqui conosco no nosso podcast, no nosso Comunica Cast. E eu queria que você partilhasse um pouco aqui com a gente da sua experiência. Até porque você é perita criminal pela Polícia de Santa Catarina, pela Polícia Federal. E mesmo assim, com a questão da ciência, que muita gente acha que ciência e espiritualidade não se complementam, você teve isso, a prova viva de que sim, as duas podem ser unidas. Exato. Então, eu tenho o meu background, o meu perfil é de ser uma pessoa acadêmica. Então, eu sou formada em farmácia e bioquímica e desde o início da faculdade eu sabia que eu queria ser perita criminal. E o que é ser perita criminal na minha área? Só para vocês entenderem um pouquinho. Eu não sou a perita aquela que vai no local do crime. Uhum. Eu trabalho dentro de um laboratório e todos os crimes que envolvem mortes violentas, existe uma necropsia que é feita em todos os locais do estado de Santa Catarina e esse material é enviado para nós dentro do laboratório. E o nosso papel, o meu papel, no caso, é descobrir, analisar quais substâncias a pessoa utilizou, drogas, medicamentos, venenos, em casos de suicídio, em casos de acidente de trânsito e etc. E quando eu tive o meu sonho realizado, que foi me tornar perita criminal, quando eu tinha apenas 25 anos, eu conquistei praticamente tudo que eu queria. Seu ápice profissional, que foi sempre que você quis. Sempre o que eu quis. Eu tinha 25 anos. Então, eu comprei meu apartamento, eu tinha o meu carro, eu tinha o meu namorado, eu tinha o emprego dos meus sonhos. Só que sempre parecia que faltava alguma coisa. E eu busquei em diversas áreas, mas nunca fechou, assim, sabe? Nunca me trouxe algum resultado exato. Por onde suas buscas começaram? Por essa realização que faltava em você? Então, meu pai é super católico, até hoje, e minha mãe tem a mente super aberta. Então, ela sempre teve livros espíritas em casa. Então, eu ia tanto na igreja, pela parte do meu pai, quanto lia livros espíritas. Até que chegou um momento na minha vida, quando eu ainda estava na faculdade, em que eu precisei muito... Sabe quando a gente reza? Isso é o mais legal, assim. Todo mundo aqui já rezou algum dia na vida. E pra quem que vocês estão rezando? Pra quem que a gente reza? A gente sabe? A gente não sabe exatamente, mas a gente reza pra algo. A gente sabe que existe alguma coisa e a gente reza pra isso. Então eu tinha muita curiosidade de saber pra quem que eu tô rezando, como é que isso funciona. E na Igreja Católica, que eu super respeito, a gente reza, mas não tinha tudo aquilo que eu buscava. Aí eu fui pro Espiritismo, encontrei coisas muito boas lá, do sentido, assim, de pedir, assim, se tem alguém aqui me ouvindo, me dá uma resposta num momento muito crítico da minha vida. E eu recebi uma resposta. Então, eu sabia que tinha alguém me ouvindo, não sabia exatamente o quê. Aí, nisso, eu passei concurso, fui morar em Florianópolis, e aí teve essa palestra... Você era de onde? Do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Caxias do Sul e fiz faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sim. em Porto Alegre. E aí, em Florianópolis,
Eu fui convidada para uma palestra com uma pessoa que eu gostaria que depois vocês aqui citassem, que é a doutora Teresa Bullard. Ela é formada em física e PhD em física e física quântica pela Universidade de Los Angeles. E ela é uma das líderes da Escola Moderna de Mistérios. E ao assistir uma palestra dela, porque isso me chamou a atenção, né? Eu, como cientista, buscando entender mais sobre espiritualidade, buscando aquilo que estava faltando para mim, eu fui nessa palestra. E aí, ao ver uma pessoa que é PhD em física e física quântica, que tem um perfil como o meu, um perfil acadêmico, me falando sobre ativação de vida, sobre como a gente acessar e ter ferramentas para mudar a frequência do nosso campo vibratório e a frequência dos lugares onde a gente vai, me chamou muito a atenção. E aí eu perguntei para ela, tá, achei interessante, como é que começa? E aí ela me falou, começa pela ativação de vida. Aí, então, não sei se tu quer me perguntar sobre isso. Quero sim, claro. Deixa eu falar claro o que é ativação de vida para quem ainda não conhece, Bruna. Inclusive, tu fizeste Ativação de anteontem. vida. Então, o que acontece? Na Escola Moderna de Mistérios, a gente sempre fala o seguinte: não acredite no que eu estou falando. Experimente e veja a mudança que acontece na sua vida. Como depois eu acho que a Duda vai relatar o que aconteceu na vida dela depois de que ela recebeu a ativação de vida. Então, a ativação de vida é um método, é uma cura, demora mais ou menos 1 hora e meia, onde a pessoa que faz, no caso eu, ou qualquer outro ativador de vida que tem no mundo inteiro, alinha as tuas linhas, o teu campo energético, o teu campo eletromagnético. Então, as tuas linhas elementais, as tuas linhas magnéticas, os teus chakras. E o mais incrível é que isso vem de uma linhagem, que é a linhagem desde o tempo do rei Salomão. De 3.000 anos atrás, a ativação é feita da mesma forma. E naquela época, você imagina, não tinha comprovação científica sobre nada disso. E hoje já, desde o século passado, a física quântica comprovou que ao redor de cada ser humano a gente tem um campo eletromagnético com essas linhas e com tudo aquilo que a gente faz na ativação de vida, que quem faz para as outras pessoas sabe ali que elas existem, mas é muito incrível porque a física quântica comprovou isso agora. Ou seja, é algo que funciona, porque vem de uma linhagem de 3.000 anos. E a ativação de vida, ela serve... O que mais me chamou a atenção quando eu assisti essa palestra da doutora Teresa Bullard, é que todo mundo sabe que a gente tem um DNA. Em cada célula do nosso corpo possui o nosso DNA, o nosso código genético, que carrega a nossa informação genética. Só que a gente também possui um DNA espiritual. Qual o nosso DNA espiritual? O nosso DNA espiritual, assim como o nosso DNA físico, ele possui 24 códons que trazem a nossa informação genética. O nosso DNA espiritual também tem 24 códons. E cada um deles está relacionado com alguma coisa da nossa vida. Então, um deles está relacionado à nossa saúde física, o outro à nossa saúde mental, à nossa saúde emocional, à nossa parte financeira, à nossa parte profissional, a nossa comunicação com os nossos familiares, os nossos relacionamentos amorosos e assim por diante. E por que a ativação de vida funciona tanto? Porque a gente traz lá de fora uma luz e preenche esses códons desse DNA espiritual com toda a luz. Então, tudo aquilo que não estava funcionando, porque muitas vezes as pessoas têm muito sucesso na vida profissional, na parte financeira, mas tem problema em relacionamentos.
ou tem sucesso em relacionamento, tem sucesso na parte profissional, mas tem problemas emocionais, não se sente bem, tem problema de autoestima e Sim. etc. Então, a ativação de vida, ela serve para te reconectar com o teu propósito de vida. E o que seria esse propósito de vida? Muitas pessoas me perguntam. O que é o meu propósito de vida? Então, o teu propósito de vida é tu viveres como o ser mais perfeito dentro da tua capacidade aqui na Terra. O alinhamento com todas as áreas? Exato. É cada ser, e isso é diferente para cada um, porque a Duda tem o propósito dela, eu tenho o meu. Cada um tem o seu. Mas assim, e o objetivo da Escola Moderna de Mistérios é que cada um viva o seu propósito de vida no maior sucesso em todas as áreas. Porque vocês entendem que se cada ser humano viver o seu maior potencial, maior sucesso em todas as áreas, na saúde física, na saúde mental, no profissional, nos relacionamentos, na parte familiar, ninguém vai mais ficar se importando, assim, não que a gente vai se importar com os outros e querer que cada um tenha isso. Então, isso que a gente da escola quer. A gente quer que todos os seres humanos estejam vivendo no seu potencial máximo. E tudo isso começa com a ativação de vida. Bruna, queria que você trouxesse aqui pra gente a parte científica também da ativação de vida e como que, fazendo a ativação de vida, a gente alcança todo o potencial máximo em todas as áreas e como que ela funciona, na parte prática, porque quem ainda não conhece, conseguir entender. Tá. Porque aquela história que a gente mencionou e você falou durante a sua palestra, por exemplo, você tem que viver. A gente falar Experienciar, é algo. A gente falando é uma coisa, mas experienciar é outra. Sim, só que muitas pessoas, talvez, nessa experiência, da questão da experiência, precisam entender de maneira científica como que ela atua e como que, fazendo uma sessão de ativação de vida, você consegue destravar, você consegue alcançar seu potencial máximo em várias áreas. Então, como eu falei, é uma técnica que ela vem sendo feita da mesma forma há mais de 3.000 anos, tá? E o que acontece? A física quântica já comprovou, como eu falei, que nós temos um campo energético ao nosso redor. E esse campo energético existe. Eu não vou detalhar muito, porque essa é uma parte importante. Eu acho que eu já te falei. A mente não processa a luz. Sim, você me falou. Então, quanto mais a gente tentar entender com a nossa mente, o que essa ativação de vida faz, tipo, não precisa, entendeu? Tem que só viver os benefícios experienciar, dela. Assim como tu fostes, entendeu? Quando tu fizestes, tu me perguntou o que eu tava fazendo em cada momento? Não. Só ao final. Não precisou, né? Então, o que acontece? Existe a ativação de vida, dura mais ou menos, é uma sessão de cura que dura mais ou menos 1 hora. Você pode encontrar um ativador de vida em qualquer lugar do mundo. Então, no site da Escola Moderna de Mistérios, existe o site brasileiro, existe o site internacional, e aí existe uma lista de pessoas certificadas que fazem a ativação de vida da mesma forma. Então, esse é o primeiro passo, é encontrar um ativador de vida perto de onde você mora. Então, o que acontece? É uma sessão de 1 hora. Na primeira metade, eu alinho, a pessoa alinha todas as tuas linhas magnéticas, os teus chakras, as linhas elementais. Aí você pode me perguntar, por isso que eu tô falando que mentalmente não vai fazer muito sentido. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as linhas elementais. Conta aqui pra gente, Bru. Tá. O que são as linhas elementais? O que são os elementos? Quais são os 4 elementos? Terra, água, ar e fogo, certo? Então, tudo o que é físico nesse planeta
possui esses 4 elementos, inclusive nós. Então, na ativação de vida, eu trabalho dentro desses 4 elementos. E o que isso significa? Isso significa, por exemplo, assim... eu vi um anúncio de uma passagem para Cancún. Aí eu tive uma ideia. Isso é o fogo. Aí eu posso simplesmente ficar na ideia e nunca ir para Cancún. Mas aí, não. Eu vou adiante. Aí eu uso o ar, que é para visualizar. Aí eu me visualizo lá em Cancún, na beira da praia. Ai, tudo ótimo. Tá, eu quero. Tomando água de coco, toda a imagem mental. Aí tu vai lá, tá, eu quero. Mas aí tu pode ficar Só no parada pensamento. nisso e nunca ir. Aí a próxima etapa é o planejamento. Aí tu vai lá, liga para uma agência, vê se tu vai ter dinheiro, vê se tu vai ter férias, se tu vai conseguir os dias, fez o planejamento. E aí tu decide, tá bom, eu vou. Daí tu vai lá e paga e vai. Então, tudo isso que eu acabei de dizer é fogo, que é a ideia, ar, que é a visualização, água, que é o planejamento, e a terra, que é a concretização. Nossa, Então, arrepiou. Porque muitas- faz muito então, sentido. Tipo, eu tô te explicando coisas Aham. que a gente... É isso que eu faço na ativação de vida. Eu equilibro tudo isso dentro de ti. Porque tem muitas pessoas, a maioria de nós, inclusive eu, enfim, a gente tem naturalmente alguns desses elementos já muito ágeis na nossa vida, mas a gente passa também por períodos das nossas vidas em que algum deles não tá equilibrado. Então, tipo assim, tu tem muita ideia, tu consegue visualizar, tu consegue planejar, E mas na tu hora não do vamos consegue ver? concretizar. Ou tu é muito concretizadora. Tu quer fazer, só que tu não pensa direito, tu não planeja direito, e aí tu concretiza coisas que não acabam muito bem. Então, na primeira parte de ativação de vida, é exatamente isso que a gente faz. A gente coloca em equilíbrio todas essas partes, para que a partir do momento que tu receba a ativação de vida, tu consiga manifestar na tua vida tudo aquilo que tu quer. E aí tudo fica em equilíbrio. Porque é muito comum isso. Pessoas que têm muitas ideias não conseguem manifestar. Pessoas que manifestam muito, mas as ideias são meio erradas. Então, uma das coisas da ativação de vida é isso. A outra é o equilíbrio dos chakras. Os chakras, eles estão dentro da nossa aura e eles conectam o nosso corpo, alma, com o nosso corpo físico. Por isso que eles têm lugares específicos. Inclusive, na Escola Moderna de Mistérios, a gente entende, a gente sabe que a gente tem o corpo alma, o corpo espírito e o corpo físico. Faz quanto tempo que você está na Escola Moderna de Mistérios? 2012, então 12 anos. 12 anos. E qual a diferença entre o corpo-alma, o corpo-espírito e o corpo-mente? Corpo-alma, alma, espírito e físico. E físico. Então, a gente muitas vezes não, a gente alimenta muito o nosso corpo físico com alimentação boa, fazendo atividade física e coisas assim. E a nossa alma e o nosso espírito, como é que a gente alimenta? Então, a melhor forma de a gente alimentar o nosso corpo-espírito é rezando. O nosso corpo-alma é meditando. E os chakras, só para tu entender, é tão complexo e é tão científico que os chakras, voltando aos chakras, os chakras servem para ligar a nossa alma ao nosso corpo físico. E é através deles que a energia flui através de nós. Então, por exemplo, nós temos o nosso chakra do terceiro olho, que ele tem tudo a ver com intuição. A gente tem o nosso chakra da garganta, que é um chakra que ele tem a ver com a nossa comunicação. Mas não comunicação verbal,
comunicação de como nós nos comunicamos para o mundo. Se a gente está Sim. comunicando aquilo que a gente é, A nossa ou imagem? não. Não. O que Não, seria? a nossa essência. Se a gente está comunicando a nossa essência para o mundo, para os nossos familiares, para as nossas relações, ou se a gente está trancando aquilo ali. Então, por exemplo, é muito comum pessoas que têm esse chakra bloqueado que tenham problemas com tireoide. Só para tu ter uma ideia. E dentro da ativação se alinha tudo isso, então Tudo isso, evita, exato. por exemplo, que você tenha esse tipo de problema? Isso, exatamente. Então, dentro dessa primeira parte, eu faço esse alinhamento das linhas elementais, como eu comentei, o alinhamento dos chakras, que cada um deles, eu não vou entrar em detalhes, mas o chakra do coração tem a ver, obviamente, com a nossa parte de amar, de ser amado. O nosso chakra do plexo solar tem a ver com medo. Então, pessoas que têm muito medo ou ansiedade acabam tendo problemas estomacais. O chakra do Hara Ansiedade. A ativação, ela ajuda ajuda, em com questões certeza. de Sim, com ansiedade certeza, com e certeza. outro tipo de... Com certeza. Aí o nosso chakra do Hara tem a ver com a nossa sexualidade e com a nossa manifestação das coisas aqui na Terra. Então, ao fazer a ativação de vida, eu alinho, ou quem quer que faça, alinha todos esses chakras para que a energia flua e tu consiga viver uma vida mais fluida. E o mais interessante é que a mesma técnica, ela vem sendo aplicada desde a época do rei Salomão. 3.000 anos atrás. Mas tudo isso começou há 8.000 anos atrás, que é a época do Hermes Trismegistus. Então, tudo é baseado na hermética, lembra? Lembro, inclusive... Então, a nossa linhagem, ela é baseada na hermética, que começou há 8.000 anos atrás, e foi... Mas o que eu quero dizer é que a partir de 3.000 anos atrás, na época do rei Salomão, nós temos tudo registrado. E foi ele que organizou as 7 escolas de mistérios que existem no mundo da forma como elas são hoje. Quais são as 7 escolas de mistérios que existem pelo mundo? Então, são escolas que são fechadas. Então, Austrália, Japão, África, Inglaterra, Tibete, América do Norte e Romênia, tá? Então, o que acontece? Essas 7 escolas, a gente chama de escolas da vida, que são pessoas... Sabe aquelas pessoas, tipo, quando tu tem uma tribo indígena, sempre tem um pajé ou uma pessoa que tem uma sabedoria. Um líder que consegue curar, que consegue ver quais ervas precisa para isso ou para aquilo, Sim. né? E que dá para ver que ela é diferente das outras. Então, é isso que a gente chama de escolas de mistérios. São pessoas que recebem, que nascem com essa missão. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, pessoas que tinham muito poder queriam ter isso. Só que isso não é algo que tu pode pegar de alguém. Então, essas escolas passaram a ser escondidas. Sabe Joana d'Arc? As bruxas, a perseguição das bruxas? Sim. Era isso. O que as bruxas diziam? Que ninguém ia tirar o conhecimento delas. Ninguém pode ter o conhecimento delas. Então, todas essas 7 escolas foram para o que a gente chama do underground. Elas ficaram escondidas e só eram pessoas convidadas recebiam os ensinamentos para repassar adiante. O que aconteceu foi que a nossa escola, que é a da América do Norte, recebeu a missão de ser aberta ao público em 1997, porque houve, em 1997, uma mudança energética no planeta e foi disponibilizado para que todas as... Porque a gente está precisando, nesse momento, que o planeta inteiro
aumente a sua frequência. E tu pode perceber o que aconteceu desde 1997. Antes de 1997, alguém falava em reciclagem? Alguém falava em cuidado de animais? Alguém falava sobre coisas ilimitadas? Não. Não. Inclusive, nem em 1997. Eu nasci em 1984, tá? Já tô revelando minha idade. Mas, na minha época, as pessoas jogavam papel no chão, na rua, ninguém reciclava lixo. Não tinham as mesmas ações Não que tinha tem cuidados hoje, com os animais. E se tu for ver, ao longo da humanidade, da existência da humanidade, 1997 é o quê? Extremamente 30, recente. 40 anos. Então, 27 anos. O que aconteceu? Tudo que aconteceu dentro desse período. Então, foi em 1997 que o fundador da nossa escola, o fundador Gudni Gudnason, que ele nasceu na Islândia, ele recebeu a função, a missão. Ele fundou a escola em qual ano? Em 1997, Não, essa escola sempre existiu. É uma escola da América do Norte que existiu a vida inteira, tá? Só que todas elas sempre foram fechadas. Fechadas no sentido de que, assim, por exemplo, a escola do Tibete. Se tu quiser, por exemplo, eu quero fazer parte da escola do Tibete, da escola de mistérios do Tibete. Inclusive, eles não faziam ativação de vida em outras pessoas. Cada escola tem um propósito específico aqui no mundo, aqui na Terra, tá? Então, por exemplo, assim, eu quero fazer parte da escola do Tibete. Ou tu é convidado, porque eles sabem que tal pessoa tá em tal lugar, eles vão lá e te convidam. Eu sei, parece mágico, parece louco, mas é verdade. Ou tu E ninguém sabe como eles sabem, mas sabem. Mas tu pode ir lá e dizer, não, eu quero fazer parte da escola do Tibete. Aí o que vai acontecer? Tu vai ter que largar toda a tua vida e ir pra lá e ficar lá pra sempre. Recebendo aqueles ensinamentos, vai ficar lá nas montanhas, tu vai virar um monge e tu vai dedicar a tua vida a isso. E aí é por isso que cada escola tem um propósito específico. Que a nossa escola, que é a da América do Norte, foi dito pro fundador Gudni que ele tinha que ir para lá, pegar os ensinamentos desses índios, que eram índios Hopi, na região em Utah, nos Estados Unidos, na região das Montanhas Rochosas, que ele deveria ir até lá, pegar esses ensinamentos e abrir essa escola para todo mundo. Por quê? Porque chegou um momento em que cada pessoa, todo mundo no planeta Terra. E por que que o nome é Escola Moderna de Mistérios? Porque o objetivo é a gente que está aqui, vivendo nesse planeta, nesse momento aqui, com a nossa casa, com o nosso carro, com nossos filhos, com o nosso trabalho. É a Escola Moderna de Mistérios. Então, é uma escola em que tu não precisa abrir mão da tua vida e ir morar lá no Tibete, ou ir morar lá na Austrália, ou ir morar lá no Japão. Tu pode trazer esses conhecimentos e aplicar isso para ter uma vida mais autêntica, mais alegre, com mais alegria e com todo o teu potencial. Então, o fundador da nossa escola, ele saiu da Europa, ele não queria, mas ele foi chamado pelos guias dele, ele foi para a América do Norte, recebeu todos esses ensinamentos e ele começou fazendo ativação de vida de uma a uma pessoa. E ele começou a fazer a iniciação, a primeira iniciação de uma a uma pessoa. De uma em uma. Então, o trabalho que ele fez, pensa, em 1997 não tinha internet. Ele foi fazendo um por um. E de 1997 até hoje, agora,
a Escola Moderna de Mistério tem guias como eu em mais de 55 países. E o porquê? Que foi o que me perguntaram ontem. Como que vocês fizeram essa comunicação se não tinha nem internet? Como? Como? É só, não querendo ser vaidosa ou algo assim, mas as pessoas enxergam a alegria nas outras, o brilho que traz, porque a ativação de vida, além de fazer todo aquele equilíbrio, as pessoas conseguem manifestar e ter sucesso em tudo. E, além disso, reconecta elas A essência com o delas. propósito de vida. E elas conseguem ter uma vida com alegria. E a maioria das pessoas ali fora não tá tendo uma vida com alegria. E não sabe nem por quê, ou onde procurar, onde buscar. Então, o que o fundador nos fala é exatamente isso. É uma pessoa por uma. A gente ativa uma pessoa. Eu te ativei anteontem, eu fiz ativação de vida hoje de manhã. Então, assim, uma por uma. E cada uma vai mudando e a frequência da pessoa muda. E isso muda também a frequência da casa delas. E aí a pessoa fica tão encantada, às vezes é no mesmo dia. No mesmo dia acontece algo extraordinário. Às vezes é uma semana depois, às vezes são duas, às vezes são 6 meses. Às vezes 6 meses depois a pessoa vem e fala comigo, Bruna, meu Deus, olha tudo que aconteceu. Eu tenho certeza que foi aquela ativação de vida. Eu quero fazer a primeira iniciação. E aí, quando tu faz a primeira iniciação, que aí é um curso de 2 dias, eu não chamaria de curso, é uma imersão de 2 dias, das 10 horas da manhã até as 18, onde eu explico tudo isso que eu tô falando agora, muito mais minuciosamente. E a pessoa já sai de lá aprendendo a mudar a frequência dos locais onde ela trabalha. Dos locais onde ela mora, do ambiente. Então, assim, tu aprende a fazer um círculo mágico que vai proteger o teu filho antes dele ir dormir, que vai proteger a tua casa, que vai te proteger. Tu vai aprender um ritual, que é um dos que eu mais gosto, porque eu não falei eu não falei ainda sobre a aura. A gente tem uma aura. E a nossa aura, ela funciona como se fosse uma esponja. Então, os locais onde a gente passa, então locais de baixa vibração, onde tem pessoas usando drogas, ou tendo discussões, ou a gente usando substâncias ruins, ou coisas emocionais, vão criando buracos na nossa aura. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem, mesmo tendo um dia de super sucesso no trabalho, se sentindo bem, fiz ainda tudo fica certo. aquela sensação. Aí tu chega em casa e parece assim, por que eu tô me sentindo mal? Por que eu tô me sentindo mal? Por quê? Porque provavelmente tu esteve em contato com pessoas que estavam com uma energia ruim, ou locais que tinham uma energia ruim. Às vezes as pessoas, mesmo sem querer, a gente absorve isso. Então, um dos rituais que a gente aprende na primeira iniciação, ele serve para, antes de tu sair de casa, tu bloquear a tua aura para que ela não absorva nada de ruim. Não importa onde tu passe, não importa com quem tu estejas junto, tu não vai ser afetado por isso. E é isso. Então, tudo isso vai aumentando a tua frequência vibratória. Vai aumentando a frequência vibratória da tua casa. Inclusive, eu queria que no segundo bloco você trouxesse um pouco da questão de como funciona a primeira iniciação, os tópicos, o que aprende na primeira iniciação, como colocar em prática. Uma outra pergunta que eu tenho, Bru, possa ser a dúvida de algumas pessoas que estejam nos acompanhando. Fez a ativação de vida. Como que faz para manter os efeitos da ativação de vida ou isso não é necessário? Vamos deixar essa resposta para o segundo bloco também, para deixar as pessoas um pouco curiosas sobre isso. Então, porque é uma dúvida de muitas pessoas. Muitas coisas na nossa vida, a gente tem que manter. A gente sabe disso. A gente cortou o cabelo uma vez.
Aham. vai passar a vida toda sem cortar o cabelo novamente. Então, há essa manutenção. E uma dúvida que eu tive agora, principalmente por ter feito ativação de vida e algumas pessoas estão nos acompanhando, é como faz para manter essa ativação de vida, os efeitos, se é necessário que seja feito isso. Segunda questão, a primeira iniciação, como funciona, e para você fazer uma parte prática aqui com a gente, utilizando as cartas. Mas, nesse primeiro momento do primeiro bloco, queria que você deixasse aqui conosco, compartilhasse suas redes sociais, as redes sociais da escola. Tenho certeza que os nossos comunicadores e comunicadoras não vão querer parar por aqui, vão querer continuar ali acompanhando. Sim. Então, deixe aqui as suas redes sociais. E hoje trouxemos uma temática importantíssima, que é a ciência aliada à espiritualidade. Uma temática que causa muitas dúvidas, discussões, ainda mais a temática de física quântica nesses últimos dias acabou tendo um boom. Então, muitas pessoas tiveram bastante curiosidade sobre a física quântica, como funciona, como que é a questão de frequência, da parte da aura, como que é cada tópico que é mencionado dentro da física quântica, e a Bruna vai trazer pra gente também no segundo bloco. Deixa aqui as suas redes sociais, Bru. Então, a minha é Bruna_Boff, B-O-F-F, o Instagram, e o Facebook é Bruna Boff. E o da Escola Moderna? É @Escola Moderna de Mistérios. Eu preciso confirmar. Mas colocando Escola Moderna de Mistérios, vocês já encontram. Mas eu gostaria muito de colocar do Sovereign Ipsissimus Dave, que é o nosso professor, quem fez essas cartas aqui. Então, é Dave Lanyon. Dave, D-A-V-E-L-A-Y-O-N. Lanyon. Dave Lanyon. Perfeito. Depois você... Modern Mystery School INT, que é internacional. Então, Escola Moderna de Mistérios Internacional. Perfeito, Bru. E no próximo bloco você traz um pouco da história do Dave, enfim, o vídeo que você nos mostrou. E a vocês, meus comunicadores, minhas comunicadoras, muito obrigada por estarem conosco neste primeiro bloco. Sempre uma honra ter vocês aqui com a gente, nos acompanhando e desbravando o mundo, as curiosidades junto com a gente. E também a parte comunicativa de todos vocês. Um grande abraço e espero por você no nosso segundo bloco. Obrigada.